e o louvor. Sou eu. São 6 horas e 25 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você, o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 às 8 horas da manhã. E aos sábados, programa especial do clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já, aonde você que nos ouve, você que nos assiste, vai estar ligando 3390 1422 e vai fazer a sua oração, o seu clamor pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua nação e também pelo mundo. Vai ao vivo aqui pela Rádio Continental AM 1020. Então, todos os sábados, das 5 às 9h30 da manhã, clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já, pela Rádio Continental. Então, você pode estar ligando 3390 1422. Agora, você que precisa de oração, anote os nossos contatos, os nossos telefones, para você colocar o seu nome no caderno de oração. Nós vamos estar orando no final do programa, apresentando nas consagrações, apresentando nos cultos, a sua petição a Deus. Anote aí os telefones que estão liberados hoje para você entrar em contato conosco. Telefone liberado 38 35 73 57. 38 35 73 57. Também liberado o telefone 33 37 29 58. 33 37 29 58. E também liberado para você o telefone 24 73 67 44. 24 73 6744. Esses três telefones, essas três linhas estão liberadas para você. E também o meu WhatsApp, para você que quer fazer parte do grupo do programa Deus, Você, o Louvor. Então você pode também, você que está fora do estado do Rio de Janeiro, você que está fora do país, então você tem que acrescentar 5521. Então anote aí, 55 21 987 40 89 62. 55 21 987 40 8962 é o meu WhatsApp para você fazer parte do grupo do programa Deus, Você e o Louvor. Tá bom assim? Pode ligar agora e colocar o seu nome, porque no finalzinho do programa nós vamos estar orando por você. Mas agora chegou aquele momento tão esperado em que nós vamos estar ouvindo Palavra de Vida. Muito bem, e em Palavra de Vida deste dia, eu quero estar compartilhando junto com os meus amados e queridos irmãos o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. Isaías, capítulo de número 37, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção, Luci Lisboa, porque mais uma vez vem aí Ezequias. E diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, aos anciãos dos sacerdotes, coberto de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe assim: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e dia de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz.
Só até aqui a leitura. Eu quero chamar a tua atenção, ouvinte da palavra de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para um fato lastimoso, um fato que aconteceu importante na vida deste rei chamado Ezequias. Um momento em que ele é atacado, ameaçado de acontecer coisas ruins no seu reino. E este moço chamado Ezequias, ele foi um dos melhores reis de Israel. Depois do rei Davi, Ezequias foi um dos maiores reis. Ele mandou abrir o templo e reparou as portas da casa do Senhor. Quando tudo estava queimado, tudo estava destruído, ele mandou reparar o templo e as suas portas. Ele ordenou que os levitas, aqueles que eram encarregados de cuidar dos utensílios santos do Senhor, se santificassem. Mas depois eu trago mais detalhes sobre a vida, sobre o ministério do rei Ezequias para você. O que eu quero falar é no momento em que ele está vivendo esta grande aflição que talvez você hoje, que está ouvindo, que está assistindo também pela internet, possa estar passando e talvez tenha pensado no seu coração que não há ninguém para te socorrer, que não há ninguém que possa interceder por você, ninguém que possa te socorrer, que possa te ajudar. Há um Deus no céu que tudo pode e está pronto para te atender. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 diz: Eis que eu não estou com os ouvidos agravados que não posso ouvir, nem estou com as mãos encolhidas para que eu não possa socorrer. Deus pode te socorrer. Deus quer te socorrer. Deus quer te ajudar. Deus quer te tirar da situação que você está vivendo hoje, que está te trazendo sofrimento. Deus quer trabalhar no meio da sua parentela. Deus quer trabalhar na sua saúde. Deus quer trabalhar principalmente na sua vida espiritual. Porque tudo na minha vida e na tua vida vai depender do nosso espiritual. De como eu e você entendemos a palavra de Deus. De como eu e você estamos vivendo. Este rei, ele é ameaçado por Senaqueribe. Ele é ameaçado e este rei, ele se encontra em grande apuro, em grande aperto, e ele manda que o escrivão, que o mordomo, que os anciãos vão procurar o profeta Isaías para saber que atitude tomar, que posição ele poderia tomar. E o interessante é que ele rasga as suas vestes reais, ele coloca pano de saco grosseiro sobre o seu corpo. Isso é sinal de humilhação diante de Deus. Eu quero dizer para você que hoje nós, na Igreja do Senhor do século 21, nós somos campeões em humilhação. Nós somos campeões em colocar pano de saco grosseiro sobre os nossos lombos para entrar no templo do Senhor, para entrar na casa, na igreja e chegar ali e falar: Senhor, olha só, Senhor, como está a minha situação. Olha, Senhor, como está o meu casamento, o estado que chegou o meu casamento. Eu não sei o que aconteceu nesse decurso, mas o meu casamento agora está ruim, ou até mesmo já saiu de casa, já não está mais em casa. Olha, Senhor, a situação que estou vivendo, eu estou desempregado, eu estou vivendo uma vida de aperto financeiro. Senhor, olha a situação, a enfermidade que eu estou, este mal que me agravou, olha como é que eu estou vivendo. Então nós somos campeões hoje em entrar na casa do Senhor para dizer com panos de sacos grosseiros que nós estamos sofrendo, que nós estamos vivendo um momento, como ele mesmo coloca aqui, momento de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para os dar à luz. Já imaginou? Todas as roupinhas
todos os enxovais, quer seja menina ou quer seja menino, os pais preparam, os avós preparam, os amigos preparam, para poder a criança, quando nascer, receber os presentes, todas as coisas bonitas, próprias daquela criança, e chega ao 9º mês e não há força, tudo está preparado, os médicos estão preparados, tudo está pronto, mas não há força na gestante para expelir a criança para nascer. É isso que está dizendo. Ele diz: porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Quantas vezes eu e você vamos nos sentir também assim, chegado o momento do parto, chegado o momento em que você espera que algo vai acontecer, mas não há força para os dar à luz. Era a situação de Israel. Era a situação do rei Ezequias. E eu quero dizer para você que há uma diferença entre o capítulo 37 e o capítulo 38 do profeta Isaías, falando sobre a vida deste rei Ezequiel. No capítulo 37, ele rasga suas vestes, ele está com a sua saúde perfeita, ele está aí com toda a sua consciência, mas está sofrendo um momento de aperto, um momento de aflição, e ele veste pano de saco grosseiro para entrar na presença de Deus. No capítulo de número, eu quero que você acompanhe comigo, vai falar sobre a doença do rei Ezequias. Vai falar de um momento em que ele não tinha mais saúde para rasgar as suas vestes. Não podia nem mesmo se levantar, estava no leito. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Preste atenção. A enfermidade dele era mortal, não tinha mais jeito. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: é isso que eu quero que você preste muita atenção, ouvintes e praticantes da palavra de Deus, no que vai dizer Ezequias para Deus, diante de uma sentença de morte, diante de um quadro em que o próprio Deus, ele envia o seu profeta até o palácio para dizer: esta enfermidade é para a morte, arruma a tua casa, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Havia uma sentença determinada pelo próprio Deus para que este rei colocasse a sua casa em ordem. Mas ele se vira para a parede e ele coloca o rosto na parede e orou ao Senhor e diz: presta atenção, ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Prestem muita atenção de que forma agora ele vai entrar. Ele já não tinha mais saúde para rasgar as suas vestes. Ele já não tinha mais saúde nem para levantar do seu leito e entrar no templo para apresentar a sua petição diante do Senhor. Mas o que ele diz no versículo 3 do capítulo 38 é algo comovente e é algo também que, além de comover o coração de Deus, deu a Deus ali a dimensão exata de como havia andado aquele homem na presença dele. E isso fez toda a diferença. E eu quero hoje, quando eu disse que eu e você, que a igreja do século 21 é campeã em botar pano de saco grosseiro na casa do Senhor e dizer: Senhor, olha como é que está meu casamento. Senhor, olha como está minha saúde. Senhor, olha aí o desemprego. Senhor, olha aí a afronta que eu estou vivendo. Nós somos campeões nisso.
Mas muitas vezes não temos nada para declarar para Deus. Não temos um histórico com Deus. Não temos uma vida com Deus a ponto de lembrar a Deus de alguma coisa que eu tenha feito e que você tenha feito em prol da obra dele. Presta atenção o que ele coloca. Ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade. Ponto. Ele andou diante de Deus. Em tudo quanto foram as suas decisões, ele andou diante de Deus em verdade. Isso é um fato. Ele traz a lembrança a Deus de como ele andava, de como ele se portava nas ruas, de como ele se portava na casa do Senhor, de como ele tratava a esposa, de como ele tratava o filho, de como ele tratava as pessoas que estavam ao redor dele, os seus servos, os seus súditos, de como ele tratava os seus soldados, de como ele tratava das coisas de Deus. E ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de como andei diante de ti em verdade. Agora ele diz: e com o coração perfeito. Andar diante do Senhor em verdade e com o coração perfeito quer dizer que o meu coração e o teu coração não está maquinando mal, que o meu coração e o teu coração não está desejando nada de outrem, que o meu coração andando perfeito é um coração adorador, é um coração que trabalha para o bem da obra do Senhor. Então ele coloca dizendo para o Senhor de como andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E diz ainda: e fiz o que era reto aos teus olhos. 3 coisas que este rei coloca diante de uma sentença que o próprio Deus havia determinado, diante de um problema que não tinha mais solução. Ele diz: Senhor, lembra-te de como andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E depois ele chora muito. Ele vira o rosto para a parede e chora muito. O que eu posso oferecer hoje? O que nós podemos oferecer pela nossa vida diante do Senhor? Do que o Senhor vai lembrar-se da minha vida? Do que o Senhor vai se lembrar da sua vida, do seu ministério, do meu ministério, da nossa caminhada, que nós possamos apresentar hoje, pela vida que eu estou vivendo, pelo sofrimento que chegou? O que eu vou apresentar diante de Deus, para que Ele venha se lembrar de me curar, de me livrar, de abrir as portas, de restaurar a minha casa? Do que o Senhor vai se lembrar? O que eu posso apresentar a Deus hoje, pela minha vida, pelo que eu estou passando? Quais são as obras que eu posso apresentar a Deus, como este rei Ezequias está apresentando ao Senhor? Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E eu quero falar para você uma relação, uma pequena relação das muitas coisas que esse rei fez. Eu disse para você no começo que eu abrir o templo do Senhor que estava fechado. Os reis anteriores fecharam o templo do Senhor, danificaram a casa do Senhor, estragaram as coisas do Senhor. E este rei Ezequias, ele mandou abrir o templo e reparou as portas da casa do Senhor. Depois ele toma uma atitude e manda que os levitas, aqueles que cuidavam das coisas santas do Senhor, viessem a se santificar, viessem a se purificar, porque não é de qualquer maneira que eu posso servir o Senhor e você também. Nós temos que ter um coração puro, nós temos que andar com a nossa consciência limpa. E os sacerdotes daquele tempo, os levitas daquele tempo, não estavam assim. E ele manda que eles viessem se santificar. E ele restaura o culto ao Senhor.
Pastor Alberto, o que é restaurar um culto ao Senhor? Restaurar um culto é parecido com o que fez um outro profeta, o profeta Elias. O profeta Elias, quando ele chega diante dos profetas de Baal, ali ele propõe que se ofereçam 2 sacrifícios. Um sacrifício a Baal e um sacrifício dele, só ele, uma pessoa só, ofereceria um sacrifício ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E todos os 450 profetas de Baal, os de Acera, mais 400, ofereceriam o seu sacrifício do tempo que quisessem começar até o tempo em que quisesse terminar, ofereceriam a Baal. E todo mundo achou boa aquela sugestão do profeta, e ele foi e fez assim. Pegaram ali então um animal cevado, e os profetas de Baal colocaram e pediram que viesse fogo do céu, e não aconteceu nada durante horas e mais horas. Eles retalhavam seu corpo, e o profeta Elias ainda dizia para eles: vai ver que ele está dormindo, vai ver que ele saiu, vai ver que ele não está ouvindo vocês. E eles fizeram isso até certa hora, até que ele falou: chega, agora eu vou oferecer o meu sacrifício diante de Deus. Mas quando ele repara, quando ele olha para o altar, ele vê que o altar não estava em condição de oferecer sacrifício. O altar, ele estava já danificado pelo tempo, ninguém oferecia mais nada. E ele prepara-se primeiro, antes de orar a Deus, para reparar o altar, para colocar as pedras no local, pedras que tinham saído do lugar. E ele leva um tempo para poder preparar esse altar, mais do tempo do que a sua oração seria. A oração dele foi curta. A oração dele não foi uma oração longa, foi uma oração curta. Mas o tempo em que ele demorou para construir, para reedificar o altar foi maior. E ele restaurou aquele altar. E após a restauração do altar, ele fala: Senhor, aqui está o sacrifício. Aqui está a prova de que tu és o único Deus. Estou falando isso com as minhas palavras. Tu és o Deus que tudo pode. E antes que ele terminasse a oração, ainda mandou que jogasse água em cima da lenha, em cima de tudo, para ficar mais difícil a situação. E antes que ele terminasse a oração, o Senhor mandou fogo do céu. E todo o povo que servia Baal tiveram que gritar a uma só voz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ali ele restaurou o culto ao Senhor através da restauração do altar. Aqui também, o rei Ezequias, quando ele restaura o culto ao Senhor, ele tira as imagens de escultura, ele tira os ídolos horrorosos que estavam dentro do templo, que outros reis haviam colocado, e ali manda santificar os sacerdotes e restaura o culto a Deus. Ele coloca músicos no templo, assim como fizera Davi anteriormente. Agora ele separa louvoristas, pessoas que iriam louvar ao Senhor. E depois ele incende a participação de toda a nação de Israel para adorar. Ele manda correios, ele manda homens a cavalos, passar por todo Israel, por toda a nação, dizendo: vamos adorar o Senhor. Nós agora estamos de novo adorando ao Deus vivo. Mas as pessoas zombavam, as pessoas riam. E ele, por último, ele organizou e convidou o povo a celebrar as festas em memorial do Senhor, a Páscoa e pães asmos. Tudo isso, este homem restaurou. É por isso que agora, no momento de aflição, é por isso que agora, no momento de angústia,
ele vai fazer esta declaração do capítulo 38 de Isaías, versículo 3, e diz: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade. Ele andou em verdade. No mercado, ele era o mesmo Ezequias que era no templo. No palácio, com a esposa, com os filhos, ele era o mesmo Ezequias que era no templo. Na rua, em qualquer lugar que ele estivesse, ele era o mesmo Ezequias, ele andava em verdade. E diz: andei em verdade com um coração perfeito. Coração perfeito é aquele coração que não maquina o mal contra qualquer pessoa. Coração perfeito não é aquele que tem ciúme, que tem inveja quando o pastor levanta um obreiro, levanta uma obreira, e nós achamos que tinha que ser nós. E começamos a pensar mal. Coração perfeito é você aceitar a justiça de Deus na tua vida. É aceitar que teu irmão também tem uma posição na casa do Senhor. E, queridos, diz por último: e fiz o que era reto aos teus olhos. Nós estamos fazendo o que é reto. O que eu e você estamos apresentando a Deus no momento de aflição? O que eu e você estamos apresentando a Deus no momento em que a calamidade está às portas, em que o mundo está vivendo um caos, em que as pessoas declaram: nós saímos hoje e não sabemos se vamos voltar. E eu te digo que essa declaração para um servo de Deus não é verdadeira. Eu te digo que essa declaração para quem tem vida com Deus não é verdadeira, porque quando você sai, você entrega o seu caminho, como o Salmo 121 diz, que Deus cuidará da tua entrada e da tua saída desde agora e para sempre. Não houve um intervalo nisso. Não houve um tempo em que Deus desistiu do homem, desistiu do servo, da serva dele, para que tivesse sujeito entregue à bala perdida, para que tivesse sujeito entregue. O crente hoje tem tanto medo de sair às ruas, que as igrejas estão se esvaziando. Eu conversava ontem com um irmão, e ele falava de uma igreja próxima a nós, lá em Ricardo de Albuquerque. Ele disse: pastor Alberto, a igreja nossa ali em Ricardo já teve tantos membros, hoje em dia restaram 8, por causa da violência. 8, e o pastor está pensando em sair dali, porque daqueles membros todos só tem 8. Você acha que Deus se esqueceu da igreja? Não! É a nossa falta de comprometimento com Deus, com a palavra, que nos faz ter medo. A palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Hoje estamos com medo de morrer e acabamos morrendo. Porque quando nós declaramos que não podemos ir a algum lugar e que se formos não sabemos se vamos voltar, estamos renunciando aquilo que Deus está te oferecendo. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Anda na minha presença e ser perfeito, como ele disse a Abraão. Quando você declara que você não sabe se vai e se volta, é porque você não tem confiança no Deus que você serve. É porque nós não temos uma vida para apresentar como Ezequias tinha. Ele estava vivendo um momento de vitupério, momento de blasfêmia, de aflição, de angústia. Mas ele diz: lembra-te, Senhor, de como eu andei em verdade, com coração reto. Ele já não tinha mais saúde para rasgar as suas roupas, botar pano de saco e entrar no templo. Ele só virou o rosto para a parede e fez essa declaração. E o Senhor ouviu, e antes que o profeta Isaías saísse no portal, ele disse: ei, peraí, volta lá e diga ao meu servo Ezequias que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida, mais 15 anos para que ele possa viver. Porque o que ele me apresentou, o que ele me mostrou, foi suficiente para eu dizer para ele que eu me arrependi do mal que faria.
Então, volte lá e diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Sabe por quê? Por uma declaração. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. O Senhor disse: fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi também o teu choro. Porque muitas vezes choramos e Deus não está aí para o teu choro, para o meu choro. Porque não temos vida com Deus. Porque o mal que nos sobreveio foi porque nós não procuramos andar na presença de Deus. Então, querido, querida, que eu e você possamos declarar para Deus: ah, Senhor, lembra-te que nessa aflição que eu estou vivendo agora, de como eu tenho andado com o coração perfeito, de como eu tenho andado em verdade. O mundo pode estar andando em mentira, mas eu estou andando em verdade. O mundo pode estar se corrompendo, mas eu estou guardando a tua palavra. É como Davi disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração, no Salmo 119, para eu não pecar contra ti. O que nós estamos escondendo no nosso coração hoje? O que está dentro do meu e do teu coração para que nós possamos, no momento de calamidade, de aflição, dizer para Deus: ah, Senhor, lembra-te como andei em verdade e com o coração perfeito diante de ti, e fiz o que era reto aos teus olhos. E eu tenho certeza que Deus vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar de ti. Deus vai se lembrar do teu casamento. Deus vai se lembrar da sua saúde. Deus vai se lembrar da porta que está fechada e que não se abre, quando eu e você fizermos esta declaração do que foi a minha vida espiritual até aqui, do que está sendo a minha vida espiritual, do que vai ser a minha vida espiritual daqui para frente, depois dessa mensagem, depois do que eu estou ouvindo e você está ouvindo, o que eu e você podemos declarar. Se não há ainda um saldo na minha conta espiritual, procura hoje fazer um depósito. Se ainda não há na minha vida espiritual o que eu tenha feito para eu apresentar a Deus, não que eu mereça, tudo é pela graça. Mas aqui, o rei Ezequias usou o que ele tinha como defesa, a qual o próprio Deus tinha dito: desta cama do morte. Ah, Senhor, eu estava andando. Porque arrependimento. O rei de Nínive, aquela cidade feiticeira, maldosa, estava decretado também que dentro de 40 dias, todo aquele povo, o rei, tudo seria exterminado. Talvez acontecesse a mesma coisa que aconteceu a Sodoma e Gomorra, aonde caiu fogo do céu, enxofre, e consumiu tudo que havia, animais, pessoas. Talvez o decreto de Deus fosse o mesmo, mas ali se arrependeu o rei, e até mesmo os animais não puderam comer nem beber naquele dia, porque rasgaram também suas roupas diante de Deus. E Deus viu o arrependimento. Se hoje eu não tenho nada para apresentar como o hino 16 da harpa cristã, posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias. O que eu poderia apresentar ao Senhor? Se até hoje eu não apresentei alguma coisa, se até hoje a igreja do século 21 não tem apresentado nada, nenhuma obra, é tempo de nós começarmos. É tempo de nós podermos voltar a fazer o que uma igreja faz. Qual é a função da igreja? Como foi instaurada a igreja de Jesus Cristo antes da sua subida ao céu?
ele deixou uma ordem para todos os discípulos daquele tempo e de hoje: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordenança está viva. Eu tenho feito, nós temos feito, temos pregado a palavra para aqueles que estão próximos de nós. Quem é o meu próximo? Talvez seja o traficante. Aquele que está mais próximo de mim talvez seja o traficante. Quem é o meu próximo? Talvez o mendigo. Quem é o meu próximo? Quem sabe o enfermo no hospital, o que está encarcerado num presídio. Temos feito a obra do Senhor para podermos declarar a Ele no momento de calamidade, no momento de aflição, no momento em que tudo estava pronto para a criança nascer, como foi a comparação que fez o rei Ezequias. É chegado o momento de parto e não há força para dar à luz. O que eu tenho para apresentar a Deus hoje, o que nós temos para apresentar a Deus hoje como função de igreja: ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer aquilo que declarou Ezequias. Lembra-te, Senhor, eu te peço, de como andei em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. O mundo, ele tem que ver luz em mim e em você. O mundo tem que ver diferença em mim e em você. Naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. O mundo tem que ver a diferença. Imagine se todos os reis daquela época tivessem feito o que fez o rei Ezequias. Mandou abrir o templo, restaurar as portas do templo, mandou que santificassem todos os levitas, restaurou o culto a Deus, que não havia mais culto a Deus, colocou músicos no templo, incentivou a participação de toda a nação israelita a cultuar o Senhor, voltou a fazer de novo ali as festas da Páscoa e riam-se dele. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado e eu também para sermos sal. O que temos feito como igreja? Qual é a função da igreja que não está tendo hoje mais? Se tornou obsoleto a igreja. A igreja vive agora para recolher fundos, dinheiro. A igreja vive agora para fazer a sua parte, mas não a parte espiritual. Se todos nós evangelizarmos, se todos nós pregarmos, se todos nós falarmos do amor de Cristo Jesus, ainda que estejamos perto do fim, nossos filhos, nossos netos, ainda poderão ver um pouco de dignidade na terra. Se eu e você formos sal e luz, se eu e você não formos motivo de escândalo, ainda nossos filhos, nossos netos poderão ver dignidade, porque a cada geração que passa é de pior a pior. Porque a igreja também se tornou sem função. Porque as pregações não são mais as pregações que Jesus Cristo, através da preparação do seu caminho com João Batista, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Hoje em dia não se prega arrependimento. Hoje em dia se prega enriquecimento. A igreja perdeu a sua função em grande segmento. Eu sei que ainda há os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Mas uma grande maioria perdeu a função de igreja. E nós estamos perdendo também o momento de declararmos ao Senhor no momento de calamidade, no momento de aflição: ah, Senhor, peço-te, lembra-te de como eu andei. Ele não falou de como andou o pastor Alberto, de como andou outro pastor, a outra pastora, não. Ele chamou para si. É como Paulo, o apóstolo do amor.
Ele também era apóstolo do amor. João é apóstolo do amor, mas também Paulo, aquele que faz uma declaração no capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, da primeira carta, dizendo que se não tiver amor, de nada adianta, porque nós temos que amar, o amor não suspeita mal. Então Paulo, ele chama a responsabilidade para ele e diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Hoje em dia eu digo, não olha para o pastor Alberto não, eu sou falho. Ué, como é que Paulo teve ousadia, coragem de mandar ser imitador dele? E agora eu, como pastor, como cristão, eu digo, não olha para mim. Tem que olhar para você sim. Tem que olhar para mim sim. Tem que olhar para a igreja sim. A igreja é o farol para navios perdidos, os traficantes, os criminosos, as prostitutas, os homossexuais, os pedófilos. O governo tem que olhar para a igreja sim. Tem que tirar exemplo de homens e mulheres de Deus sim. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para sermos sal e sermos luz. Estamos, como disse Jesus, se o sal for insípido, para que serve? Para que está servindo a igreja hoje? Para que estou servindo eu? Para que nós estamos servindo? Para escárnio? Ou poderemos fazer a declaração que fez o rei Ezequias: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, lembra-te como eu andei. Foi ele que andou. Lembra-te de como eu andei em verdade e com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. O mundo precisa ver isso da igreja. O mundo precisa ver uma igreja nova, com características antigas. A igreja não precisa de avivamentos que estão pedindo hoje, de rodopios. A igreja não está precisando de que nós venhamos falar que você vai ter muito dinheiro, esse ministério satânico da prosperidade. Você pode ser próspero, sim. Você pode ter bem, sim, mas servindo a Deus com dignidade e com fidelidade. Então, querido, a declaração de Ezequias é para que Deus se lembrasse de como ele andou, de como ele viveu, de como foi o ministério dele. A minha declaração hoje é que eu, como igreja, você como igreja, porque igreja não é o templo, aquilo é a alvenaria. Igreja é você, igreja somos nós. Lembra-te, Senhor, peço-te de como nós estamos andando hoje, com o coração reto, fazendo aquilo que agrada aos teus olhos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo continue a trabalhar no meu e no teu coração, falando profundamente daquilo que nós, como igreja, precisamos ser, precisamos fazer, precisamos voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.